o país frita assim, e está fritando, a gente quer se refrescar. A gente toma mais banho. A gente liga mais o ar-condicionado. A gente liga mais o ventilador. A gente consome mais coisa gelada. A gente consome mais gelo. A gente usa mais coisa da geladeira. E, resultado, vai consumindo mais energia, consumindo mais energia. E ontem, pouco depois de acabar o Band News no meio do dia, lá por 2h20, pumba, batemos um recorde de consumo de energia no Brasil. O maior da história do Brasil. Ontem foi terça. Segunda-feira a gente já tinha batido um recorde também. Essa semana foi impressionante. Recorde atrás de recorde de consumo de energia. E o consumo nacional de energia, ele equivale, num pico como esse, a mais ou menos, um pouco mais, da metade do que a gente é capaz de produzir. Então, a gente está bem, está equilibrado. Só que a gente está equilibrado por quê? Porque a gente não tem renda. A gente não tem renda. Então, não tem gente em condições, numa quantidade grande, para comprar ar-condicionado, para comprar mais ventilador. E olha que está batendo recorde de venda de ventilador, mas a boa parte das pessoas não consegue comprar, resolver isso, né? Por exemplo, se a gente está consumindo mais energia, vamos comprar uma geladeira mais econômica, mas não tem renda. Como é que você vai fazer? Você vai fazer um crediário com os juros que tem aí para comprar uma nova geladeira, para comprar equipamentos mais econômicos? Tudo isso é muito caro. E sendo caro, as pessoas não compram. Quando compram, se endividam. Quando se endividam, fica naquele enrosco que a gente já sabe. Então, renda tem tudo a ver com o consumo de energia. Então, você imagina o que vai acontecer, e eu espero que isso aconteça, se a economia brasileira começar a crescer de verdade, se a renda começar a crescer de verdade, não crescer um pouquinho, crescer significativamente, que é o que a gente busca. O Brasil é um país de renda média, mas média baixa. A gente precisa crescer muito para ficar um país ainda mediano. Aí a gente vai precisar de mais energia. Porque vai precisar de mais energia. Porque para crescer a economia, você precisa ter produção industrial, você precisa ter produção agrícola, você tem que ter mais produção comercial, ou seja, vai ter mais renda, mais consumo nos supermercados, mais consumos nos açougues, consumo, dentista, clínicas, porque você vai consumir mais coisas. E tudo isso representa consumo de energia, consumo industrial, produção de vários bens que aí a gente vai querer, aí a gente vai ter dinheiro para comprar geladeira, vai ter que produzir a geladeira, vai ter que ter mais energia elétrica para produção de geladeira. Pega o seguinte, o chinês hoje gasta 2,5 vezes mais energia do que o brasileiro. Se a gente gastasse 2,5 vezes mais energia do que a gente gasta hoje, que não é uma barbaridade, a gente entraria em colapso. O sistema brasileiro entraria em colapso. Totalmente em colapso. Não dá para você ter como consumo mais do que a sua capacidade. Aliás, você não pode ter como consumo nem mesmo a sua capacidade. A sua capacidade tem que superar o consumo. Até porque você tem questões hídricas, até porque você tem momentos em que fica mais caro produzir de um jeito, produzir de outro. Então a nossa capacidade máxima de produção é o dobro do que a gente consome. O Brasil hoje é o 6º maior produtor de energia elétrica. É bárbaro isso. Mas em consumo per capita, tem pelo menos 100 países, olha isso, 100 países consumindo mais energia per capita do que o Brasil. Ou seja, a gente consome muito pouco de energia. Eu não estou nem falando de americano, hein, que consome 6, 7 vezes mais do que a gente per capita. E, como eu disse, tem essa combinação de renda baixa com algo que é importante, que é energia cara. Em números absolutos, o preço do quilowatt-hora no Brasil, comparado com os outros países, é um pouco mais caro do que a média mundial. Um pouco, mas é mais caro, um pouco mais caro. Mas quando você coloca a renda brasileira na conta e vê a capacidade de pagamento das contas comparando com a renda, a gente tem a segunda energia elétrica mais cara do mundo. Só perde para a Colômbia. Olha isso. Então, esse consumo aumentado de energia elétrica é financiado com uma dor complicada no bolso das pessoas. Fica caro. Você pega a renda de um norueguês e compara com quanto ele paga de conta, que é mais alta do que a gente paga, mas comparando com a renda
a nossa conta é 17 vezes mais cara, tira 17 vezes mais dinheiro do nosso bolso do que do bolso deles. Olha que loucura. Aí vem uma onda de calor como essa. E as pessoas querem se refrescar, como eu falei. No trabalho, não dá para você se refrescar, a não ser que você já trabalhe num lugar que tem ar-condicionado. Ontem, vários aparelhos de ar-condicionado em vários escritórios entraram em colapso. Porque daí você tem um consumo exagerado e às vezes cai o sistema. E vai dar mais problema, né? Agora, no trabalho, tudo depende do que você faz. Você é serralheiro, você é pedreiro, você é faxineiro. Você não pode escolher se o seu ambiente vai ser refrigerado ou não, né? Então, algumas profissões podem, outras não podem. Você é do corpo de bombeiros. Não, só trabalha em ambiente refrigerado. Não existe isso. A refrigeração só é uma decisão sua quando se trata da sua casa. Aí sim, aí você pode escolher. Aí surge uma primeira estatística. 5 de cada 6 residências no Brasil não tem ar-condicionado. Só uma tem. Isso dá 16%. Na China, 60% das casas têm ar-condicionado. Nos Estados Unidos, 90%. Imagina se a gente tivesse uma taxa dessa, o que ia acontecer com a rede elétrica, o que ia acontecer com o custo das contas. Então, na maior parte do ano, esse dado que eu falei não tem muito significado, né? Porque você não usa ar-condicionado, pelo menos no Brasil, o tempo todo. Mas no calor, isso é uma loucura. E aí a questão da renda aparece. Quanto mais renda, mais consumo. Por exemplo, Santa Catarina, o consumo de energia é mais do que o dobro do consumo do Maranhão. Por quê? Energia é renda. Tem uma relação direta entre uma coisa e outra. E a gente vai ter que trabalhar no campo da renda para tudo, não só para consumo de energia, mas para tudo. E para aumentar o consumo das pessoas e aumentar o poder de compra e aumentar a renda das pessoas, a gente vai ter que fazer investimentos. E os investimentos pressupõem energia. Não dá para você fazer um investimento industrial sem antes ter gerado energia naquele lugar. E até 2040, 2040 é lá longe. Não é não. 2040 é 17 anos. 17 anos, daqui 17 anos. Você lembra o que estava fazendo há 17 anos, a não ser que você tenha 17 anos. Se você tiver 34, 35, é 17 anos. Assim, passa rápido. Você já teve 17. Eu já tive 17 anos. Mas até 2040, a gente vai precisar do dobro da energia que a gente tem hoje. O dobro. Então a gente vai ter que produzir, pegar tudo que a gente produz e dobrar. O Brasil é um país extraordinário no campo da energia solar, energia eólica, tem coisa muito bacana, né? Você está no campo do hidrogênio verde, você tá trabalhando o etanol, tem um monte de fontes de energia importantes, mas para isso precisa ter investimento, fontes renováveis, investimento. Investimento precisa aprovar projeto, precisa ter um arcabouço regulatório bacana, precisa ter segurança jurídica, aquelas coisas que a gente já falou, porque são investimentos de 5, 6, 7, 8 anos para implementar, em alguns casos, e maturação de décadas, né? Tem investimentos que são de muitas décadas. E isso é muito importante e a gente vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Começa pela produção, pela geração, mas a gente tem problema com transmissão, a gente tem desafios no campo de distribuição. A gente viu o que aconteceu, caiu uma chuva, caiu todo o sistema na cidade de São Paulo e em outras cidades no estado de São Paulo. Uma chuva, por causa de árvore, mas mostra o que a gente tem que fazer, né? As redes elétricas, elas não estão acompanhando, e aí não tem a ver com as árvores, mas de uma forma geral, o crescimento das tecnologias de energia limpa, tipo solar e eólica, como eu falei, para carro elétrico. Tem uns estudos mostrando que a gente vai ter que fazer uma substituição de linhas de energia nesse período que eu falei, que a gente vai produzir energia. Isso não é no Brasil, não, isso é no mundo. O que vai ter que trocar é praticamente o que tem aí, num prazo de 17 anos. Investimento brutal por ano, que é uma coisa extraordinária. Então, é um trabalho incrível que tem pela frente, tudo começando numa reflexãozinha simples, né? Estamos num momento de país quente, estamos vivendo temperaturas de 30, 40 graus. O que isso quer dizer? Olha só a quantidade de coisa que quer dizer e tudo aquilo que a gente tem que olhar para frente para poder fazer e preparar o Brasil para o momento em que a gente possa ter renda para comprar um aparelho de ar-condicionado, que a gente possa ter
estabilidade energética para poder produzir, que a gente possa ter estabilidade jurídica, institucional, para a gente poder aprovar os projetos. É muita coisa envolvida num simples termômetro de rua. É coisa demais. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.